De onde vem o conhecimento? E aí nós vamos ter uma resposta que nós já começamos a discutir. Dizem os racionalistas, o conhecimento vem da razão. Nós já vimos o grande filósofo, principal racionalista, René Descartes. E agora nós vamos ver mais dois, conhecemos o pensamento de mais dois racionalistas que foram importantes para o contexto da filosofia moderna. E o primeiro filósofo que nós vamos ver é o Baruch Spinoza. Ele era de origem judaica, nasceu em Amsterdã, na Holanda. Spinoza leu as obras de Descartes e estudou criticamente a Bíblia, o pensamento científico da época dele. E Spinoza ficou conhecido como um racionalista radical. O que seria um racionalista radical? Nós vamos compreender isso no decorrer dessa aula. Por que que chamamos aí Spinoza de um racionalista radical? O racionalismo de Spinoza. Vamos ver. Primeiro, o universo é regido por leis geométricas necessárias, fixas e imutáveis. Nada existe por acaso. Lembrando que em filosofia, o necessário é aquilo que não pode ser de outra forma. Que não poderia ser de outra maneira. De modo que nada que existe seria por acaso. Tudo teria uma razão de ser, um sentido. Estaria pré-estabelecido. Spinoza também vai nos trazer um conceito de substância. Ele vai dizer que substância é aquilo que existe por si mesmo. E nesse caso, é aqui onde a gente vai chamar Spinoza de radical. Nesse caso, a única substância que existe é Deus. Spinoza compreendia Deus como causa de si mesmo, causa sui no latim. Então, Deus é a única substância que existe, porque é o único ser que existe por si mesmo, que não depende de nada. Então, o que é uma substância? Aquilo que não depende de nada para existir. Qual o único ser que se enquadra nisso, na visão de Spinoza? Deus. Deus seria o único ser que existe por si mesmo e não depende de nenhum outro para existir. 3. Aí, nesse sentido, a concepção de Spinoza, nós podemos chamá-la de monista. Por quê? Porque ele acredita que existe apenas uma substância, que essa substância é Deus. Então, monista. Outra novidade de Spinoza é o ponto 3. Todas as coisas existentes são manifestações de Deus. Ele é imanente, concepção panteísta. O Deus que Spinoza nos apresenta é bem diferente do Deus judaico-cristão. Tá? Para Spinoza, Deus não é um ser transcendente. Ou seja, Deus não é um ser que está fora do mundo e que criou esse mundo. Não, Deus ele é um ser que é imanente, ou seja, ele está nesse próprio mundo, ele é esse mundo, ele é tudo que está aqui. Tá? Por isso que a gente chama essa concepção de panteísta. Deus, tudo que existe, você, eu, cada elemento da natureza, tudo isso são modos de Deus se manifestar. Vamos ver aqui o que o próprio Spinoza diz sobre a substância. Por substância, compreendo tudo aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido, isto é, cujo conceito não exige o conceito de outra coisa do qual deva ser formado. Por Deus compreendo um ente absolutamente infinito, isto é, uma substância que consiste de infinitos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. Então, continuando, após essa concepção de substância de Spinoza, seguindo o ponto 4, nós temos aqui Deus e natureza são uma coisa só. Deus save natura. Então, para Spinoza, Deus e natureza são a mesma coisa.
É por isso que Deus não é transcendente, Deus não é algo fora da natureza, fora do mundo que criou o mundo, não. Tudo que está aqui é expressão de Deus, tudo que está aqui é Deus. O ser humano é Deus, é parte de Deus, é manifestação de Deus. Os seres que aqui estão todos são manifestações de Deus. É nesse sentido que nós chegamos ao ponto 5. Não há dualismo corpo e alma, uma vez que o corpo é tão divino quanto a alma. Lembram que em Descartes existe um dualismo corpo-alma, corpo-mente, onde os dois são concebidos como separados. E até Descartes chega a dizer que a mente ela é independente do corpo. Aqui em Spinoza não existe dualismo, porque a alma e o corpo os dois são divinos, os dois são manifestações de Deus. Spinoza vai nos dizer também, no ponto 6, que o conhecimento perfeito é a apreensão da ordem imutável da natureza pela razão. Ou seja, o que é um conhecimento perfeito no Spinoza? É quando nós conseguimos compreender o que está por trás dos acontecimentos da natureza. Quando a nossa razão é capaz de perceber as leis que estão por trás dos fenômenos naturais, dos acontecimentos sociais, daquilo que nós vivemos, quando a gente consegue compreender isso, essas causas, nós temos um conhecimento perfeito. E aí, nós somos livres. A partir do que nós conversamos hoje em Spinoza, não há livre-arbítrio. A vontade humana, ela sempre é influenciada por alguma força que ela desconhece. E claro, algumas dessas coisas que nos afetam, elas causam alegria e nos elevam a nossa potência de vida, e outras, elas causam tristeza, destruindo a nossa vida. Então, Spinoza também vai nos convidar a cultivar os afetos que causam alegria. É como se ele dividisse as nossas emoções em duas, em alegria, e aí tudo que causa alegria eleva a nossa vida, fortalece a nossa vida, e tudo aquilo que produz tristeza destrói a nossa vida, nos destrói. De modo que nós devemos sempre buscar a alegria, as potências, os afetos que causam a alegria, que são derivados da alegria. Todos buscamos a preservação e a ampliação. Essa potência positiva de afirmação da vida e da ampliação das possibilidades, Spinoza chamou de conatos. De modo que devemos estimular os afetos que ampliem o conatos e frear os que o diminuem. Esse conatos, essa potência de vida, nós podemos ampliá-la se nós estimularmos os afetos que produzem a alegria e frearmos aqueles que causam a tristeza. Liberdade é o conhecimento da causa essencial do ser humano, e o virtuoso se esforçaria por preservar e ampliar sua potência de vida sob a condução da razão. Em Spinoza, não existe livre-arbítrio. Ele acredita que liberdade absoluta somente Deus tem, que é livre para criar. Nós não temos. Nós seremos mais livres quanto mais nós conhecermos a ordem, as causas que estão por trás de tudo que ocorre. Quanto mais nós conhecermos a ordem da própria natureza, suas leis, e mais nós agirmos de acordo com elas, mais livres nós seremos. Uma vez que nós não estaremos presos àquilo que atrapalha, que diminui a nossa potência de vida. Então, ser livre aqui é você conhecer através da razão as causas, as leis da natureza e agir de acordo com elas. Isso é ser livre, isso é ser virtuoso. Eu conheço, eu faço todo o esforço para conhecer as leis da natureza, eu procuro viver de acordo com elas,
para que eu possa então potencializar a minha vida, ampliar a minha vida. Algumas obras de Spinoza. A principal delas, Ética. Depois nós temos aí o Tratado Teológico Político e Princípios da Filosofia Cartesiana. Tem outros que você pode pesquisar também, mas essas são as principais. E continuando, nós vamos agora conhecer o filósofo Leibniz, dando sequência aqui aos nossos racionalistas. Então vejamos como era o racionalismo de Leibniz, que não é tão radical quanto o de Spinoza. 1. Existe algum tipo de ordem no mundo, além da ordem necessária da geometria. Então vocês já sentem aí a diferença. Para o Leibniz, não existe apenas a ordem geométrica que governa tudo. Existem também as verdades da razão, que são necessárias, ou seja, não podem ser diferentes. Aquilo que eu falava antes, o necessário é o que não pode mudar, tem que ser como é. E aqui nós temos o exemplo, uma verdade da razão, quadrado de 4 lados. A minha razão, a sua razão não consegue pensar um quadrado de 3 lados. Um quadrado de 3 lados deixaria de ser quadrado. Você não consegue imaginar um casado solteiro, porque o próprio conceito já diz que casado é diferente de solteiro. Então essas são verdades da razão, que são necessárias, não podem ser de outro jeito, porque se forem de outro jeito, deixam de ser o que é. E aqui entra o princípio da lógica chamado de princípio da não contradição. Ou seja, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso aqui é quadrado e é triângulo ao mesmo tempo. Não, ou é triângulo ou é quadrado. Não dá para ser uma coisa e ser outra ao mesmo tempo. Então, existem as verdades da razão, né, as matemáticas, geométricas, e existem as verdades de fato, não necessárias e que explicam a realidade mundana, as quais são explicadas pela razão suficiente. Cada coisa tem uma razão, um motivo para ser o que é. Ou seja, a maioria das coisas que nós vivemos, que existem no mundo, são coisas contingentes, que são e poderiam não ser, poderiam ser de outro modo. Mas todas elas têm um motivo. Eu sou professora, mas eu poderia ter uma outra profissão. Existe um motivo, existe uma razão para eu ser professora e não uma outra profissão. Então essas coisas que existem no mundo, a maioria delas, diz Leibniz, são coisas contingentes, não são verdades necessárias, não são verdades da razão, mas que compõem o nosso mundo. E por trás dela vai estar o quê? A razão suficiente, ou seja, existe algo que justifica serem como são. Leibniz também vai entender que Deus é a suprema perfeição e nada poderá igualar-se a ele. Por isso, o mundo existente é o melhor mundo possível, dentre os outros imperfeitos que Deus poderia escolher. Leibniz entende que Deus é a suprema perfeição, nada poderia ser igual a Deus, nem mesmo o mundo, que é criado por ele. Por isso que Leibniz vai dizer que Deus escolheu o melhor mundo possível para criar. Porque não poderia ser um mundo perfeito como ele, porque só ele é perfeito. E aí, somos livres ou não somos livres? Sem determinismo radical. O Leibniz, ele se afasta do determinismo radical, que é isso, onde nem o ser humano seria livre, acreditando que o homem é relativamente livre para fazer as próprias escolhas, embora essas escolhas façam parte de uma ordem pré-estabelecida por Deus na criação do mundo. Então o homem é livre na medida em que ele pode fazer as suas escolhas, já que existem as verdades de fato, a razão suficiente. Ou seja, o homem está sempre escolhendo, embora exista uma ordem pré-estabelecida por Deus, mas o homem tem a liberdade de escolher.
algumas obras de Leibniz, Discurso da Metafísica, Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, sobre a origem das coisas. Existem outras também que vocês podem depois pesquisar. Você tem aqui a bibliografia, né, os livros de referência que você pode estudar. Tem inclusive o livro de vocês aqui como referência. Na descrição do vídeo, vocês vão ter o material para baixar em PDF e também as atividades, né, o link com as atividades para vocês poderem testar o conhecimento de vocês. Então, aproveitem, revejam o vídeo, leiam com atenção, façam as atividades e aprimorem o conhecimento de vocês. Até a próxima!